Que está em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 8. É uma passagem muito conhecida, que fala sobre Naamã. Eu não combinei com o Ministério de Louvor, mas eles cantaram uma música que tem tudo a ver com o tema. Amém? O tema dessa noite é Desista da superfície. Tá bom? Você vai entender ao analisar o que aconteceu com Naamã. Quando o profeta Eliseu soube que o rei de Israel não sabia como atender a carta do rei da Síria, mandou um mensageiro com este recado: ó rei, não é preciso toda essa aflição, mande Naamã me procurar. Ele vai ficar sabendo que em Israel há um verdadeiro profeta de Deus. Assim Naamã chegou com seus carros e cavalos e parou à porta da casa do profeta Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, que ele deveria entrar nas águas do rio Jordão 7 vezes para se lavar e ficaria curado. Naamã não acreditou nessas palavras. Pelo contrário, ficou furioso e falou com os que estavam ali: vejam só que absurdo, mandar que eu me lave no rio Jordão. Eu esperava que ele viesse falar comigo, que pelo menos movesse as mãos sobre mim e em nome do seu Deus ordenasse a doença que saísse do meu corpo. Mas não, eu lavar-me no rio Jordão? Para que isso, se em Damasco há rios muito melhores do que todos os rios de Israel? Temos o rio Abaná e o rio Fafá, cujas águas não se comparam com as águas dos rios de Israel. Se é de água, de rios que eu preciso, volto para minha terra e me trato lá. E foi embora revoltado. Mas os seus oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia. E lhe disseram: Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa difícil para curar a sua lepra, o Senhor faria imediatamente, não é? Mas como ele receitou um remédio tão simples, como entrar nas águas do rio Jordão 7 vezes, o Senhor não acredita? Naamã pensou um pouco e viu que os seus oficiais tinham razão. Resolveu obedecer às palavras do profeta, foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes. Quando saiu da água, depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra. Ele finalmente estava curado. Amém? Senhor, que a Tua palavra alcance cada coração aqui nessa noite e direcione cada vida para um nível de maturidade, de compreensão da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Abençoa cada um por intermédio do Teu Espírito, fala conosco. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu quero falar com você nessa noite sobre profundidade. Dentro dessa temática, desista da superfície, eu quero falar sobre profundidade. Na verdade, existem 2 palavras ou 2 comportamentos que estão sendo frontalmente resistidos nesses dias. A palavra totalidade e a palavra profundidade. Totalidade fala de não ter reservas, de se entregar e se integrar completamente, plenamente a uma causa, corpo, alma e espírito. Todas as dimensões da sua vida mergulhadas em um propósito, em uma causa, em uma missão. Você precisa se engajar, você precisa fazer parte do plano maior. Você precisa ser missional, você precisa se mover pelos céus. A oração de Jesus do Pai Nosso não foi apenas uma oração modelo,
Foi uma oração missional. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Jesus estava ensinando aos seus discípulos como eles deveriam trazer o reino de Deus para a terra. A outra palavra é profundidade. Isso fala de fundamentos, de raízes. Isso fala de buscar uma rocha inabalável, um centro imutável. O relativismo dos nossos dias está atacando convicções, certezas, crenças e valores bíblicos. E quando ataca a totalidade e a profundidade de uma vida na presença de Deus, isso tira de fato essa pessoa do centro da vontade do Senhor. Sabe, toda pessoa que perdeu a totalidade vive como Ananias e Safira. No meu primeiro livro eu falo da geração Ananias e Safira. Aqueles que dizem que estão entregando tudo, mas estão retendo partes. Tem gente que diz, tudo entregarei, Senhor, até canta. Tudo entregarei. Mas tem partes da sua vida que você ainda retém para si. Ainda detém o controle, o governo. Isso não é a totalidade. O Senhor disse, para que haja uma entrega de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a tua força. E outro princípio é esse da profundidade. Desculpe, Jesus contou uma parábola. E ele mostrou que há 3 solos onde a semente não consegue profundidade. É o solo rochoso, é a beira do caminho, é o solo dos espinhos. Nesses ambientes, nesses lugares, nesses corações, a palavra não consegue entrar, criar raízes e consequentemente gerar frutos. Sabe, esse episódio, para te dar uma contextualização bíblica, fala sobre um homem chamado Naamã. Ele era um comandante do exército da Síria, muito respeitado, muito estimado pelo rei daquele país. Naamã era um soldado valente, vitorioso, tinha status, autoridade, posição, reconhecimento. Naamã era um homem reconhecido em todos os sentidos pelas vitórias. Mas aqui há uma contradição. Ele tinha uma imagem pública irretocável, mas ele tinha uma imagem no espelho desfigurada. E isso traz um desequilíbrio, um desajuste para a nossa vida. E aqui eu te recomendo o primeiro passo, o primeiro desafio para você desistir da superficialidade, que é ajustar a sua identidade. Você ser o mesmo diante das pessoas e ser o mesmo diante do seu espelho. Ajustar a sua realidade externa com a sua realidade interna, de maneira que ambas possam refletir uma mesma imagem. Não adianta você ser alguém diante das pessoas e ser outro diante de si mesmo, diante de Deus, diante do seu espelho, diante da sua alma. Naamã vivia essa dualidade. Ele era reconhecido publicamente, mas era entristecido pessoalmente. Era um homem que tinha uma armadura, e aquela armadura de fato dava a ele um status. Mas quando ele chegava na sua casa e se deparava com o espelho, quando ele tinha que tirar aquela armadura, ali estava o verdadeiro Naamã. Quem ele era? Um homem leproso. Um homem que precisava ajustar a sua identidade com Deus. Naamã escondia a sua doença, porque a lepra era uma doença, sabe, social, era uma questão de saúde pública. E o tratamento exigia protocolos rigorosos. O isolamento, você pode ler em Levíticos capítulo 8 a 10, como era o tratamento, os rituais, os protocolos
para tratar alguém de uma lepra, principalmente em um estágio muito avançado. E uma das coisas que mais doía no coração de alguém que passava por esse tratamento é porque ele tinha que se isolar, ele tinha que sair de perto da sua família, dos seus amigos, ele tinha que ir para uma quarentena, para um lugar, para um leprosário. E Naamã se escondia, porque ele sabia que teria que enfrentar tudo aquilo. Sabe, os leprosos, eles até andavam com um sino no pescoço, e quando passava alguém, eles tinham que gritar, impuro, para que as pessoas não encostassem muito. Sabe, queridos, hoje não se trata mais dessa lepra física no seu corpo, se trata de uma lepra ainda pior, que é a lepra da sua alma, do pecado, da desobediência, da rebeldia aos princípios e às verdades de Deus. Toda pessoa que está nessa condição está vivendo numa superficialidade, não conhece a Deus de forma profunda, íntima, relacional, orgânica. Porque o relacionamento com Deus, eu gosto de dizer, precisa ser um relacionamento íntimo e orgânico. Quando a gente fala de intimidade, nós não estamos falando de pessoas que estão perto de nós, nós estamos falando de pessoas que estão dentro de nós. Íntimo não é quem está ao meu lado, íntimo é quem está dentro do meu coração. Quando a gente fala de um relacionamento orgânico, nós estamos falando de uma troca, sem interesses, sem condicionantes. Deus não tem, nenhum interesse. Ele simplesmente ama, essa é a sua essência, Ele é orgânico no seu amor, e Ele transfere o seu amor todos os dias para você, através do cuidado, do livramento, da proteção, do suprimento. Deus está contigo todos os dias, até nas estações difíceis, até nos momentos de lepra da sua alma, Ele está contigo, porque Ele quer te conduzir para um lugar de uma experiência. Sabe, essa condição de Naamã me faz lembrar de um livro chamado O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Quantos já leram esse livro? É uma fábula muito profunda, muito interessante, de um homem que vivia, nas guerras, nas batalhas, salvando donzelas, protegendo castelos, e ele tinha uma armadura, e ele não descansava um minuto, com aquela armadura todo o tempo, procurando algo para fazer, alguém para salvar, a tal ponto que a sua família já não conseguia mais vê-lo sem a armadura. Ele almoçava com a sua família com a armadura, ele dormia com a sua esposa com a armadura, e um dia a família se reuniu e disse, olha, a esposa falou, nós não conhecemos mais você, você se esconde atrás dessa armadura, nós não sabemos mais quem você é, os seus filhos não sabem mais se você é um pai ou não, eu não sei mais se você é o meu marido ou não. E ele começou a entender que ele estava vivendo uma performance, e ele tentou tirar aquela armadura, mas aquela armadura já fazia parte da sua vida, dos seus hábitos, dos seus costumes, e ele não conseguia mais tirar aquela armadura. Então ele foi conduzido, assim como Naamã, para uma experiência, onde ele encontraria um mago chamado Merlin, que ajudaria ele a tirar a armadura. E ele vai para uma jornada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a mudança, a transformação, a maturidade, não é um acidente, é uma jornada, é um processo, são estações que você precisa viver e amadurecer. E ali ele vai vivendo esse processo e retirando cada parte da armadura, até que ele consegue retirar toda a armadura e volta para a sua família. A armadura, de Naamã, fez com que ele se tornasse um homem orgulhoso, prepotente, soberbo. Ele queria conduzir todos os processos, ele queria determinar todas as coisas, pela sua posição, pela sua autoridade, ele sempre queria estar ditando as normas.
mas Deus leva ele para uma experiência de humilhação, porque todo aquele que se humilhar será exaltado, mas todo aquele que se exaltar será humilhado, diz o Senhor. E ele vai para aquela experiência, e Eliseu sabe, pela direção de Deus, como tratar aquele homem orgulhoso. E diz a ele: olha, você vai se banhar lá no Rio Jordão, mergulha lá. Aquilo ofendeu Naamã. Ele tinha um padrão dentro da cabeça dele. Ele já tinha desenhado um cenário, imaginado como seria. Ele estava como um protagonista. Ele queria ser visto, ele queria que aquele momento fosse um espetáculo, que o profeta se submetesse a tudo aquilo, colocasse a mão: olha, esse aqui é Naamã, olha como ele é amado por Deus, Deus curou ele. Ele imaginou tudo aquilo, mas caiu por terra. O castelo de cartas de Naamã caiu por terra. Quando ele chega lá, o profeta nem recebeu ele. O profeta só disse para o seu mensageiro: fala para ele banhar lá no rio. É lá no Rio Jordão mesmo. É aquele rio lá, que não é igual os rios de Damasco. É esse rio barrento mesmo. Manda ele lá banhar naquele rio. Sabe, queridos, aquilo ofendeu Naamã. Porque, queridos, Jordão no hebraico significa lugar onde se desce. Eu vou repetir para você. Jordão no hebraico significa lugar onde se desce. Há muitas experiências bíblicas que aconteceram no Rio Jordão, mas eu queria me ater a isso, a esse momento em que Naamã, ele é confrontado a mergulhar em um lugar onde não queria. Aqui há um princípio para ser aprendido. Talvez você esteja resistindo a um lugar, talvez você esteja resistindo a uma experiência que é justamente o lugar e a experiência que vai curar você. Talvez você esteja dizendo para Deus onde quer que aconteça, e Deus está te dizendo que vai acontecer onde Ele quer e não onde você quer. Então esse lugar, esse desafio, esse ambiente do qual você anda fugindo, do qual você anda resistindo, é justamente o lugar que Deus tem algo para você que você não encontrará em lugar nenhum. É importante entender isso, queridos, porque em algumas estações da sua vida, você pode se tornar antibíblico, permanecendo o mesmo ou permanecendo no mesmo lugar. Eu não sei se você me entendeu. Em algumas estações da sua vida, você pode se tornar antibíblico, quando você quer permanecer sendo o mesmo, no mesmo lugar, se Deus já te mandou ser diferente em outro lugar. Quantos estão me entendendo? Sabe, permanecer o mesmo quando Deus está mandando você se mover e mudar, é pecado. Se a nuvem está se movendo sobre você, não fique parado. E se a nuvem parar, não se mova. Siga a direção de Deus para a sua vida. Você pode estar vivendo uma fase onde tentar se manter se tornou uma estrutura muito pesada para você carregar. A melhor coisa que você tem que fazer, e talvez eu hoje esteja assumindo o mesmo lugar daqueles oficiais que estavam ao lado de Naamã, e posso dizer para você, a melhor coisa que você tem que fazer é mergulha no Jordão que Deus está mandando. Desista dessa superfície de arrogância, de vaidade, de dureza, de rigidez. Mergulha, Naamã, no Jordão. Mergulha nesse lugar e desce, quantas vezes forem necessárias, e você será curado. Nós não estamos falando só de uma cura física, nós estamos falando de uma cura da alma. Sabe, essa é uma mensagem para dois tipos de pessoas.
Pessoas que estão no lugar errado não existe sucesso. Você não terá resultados extraordinários. Você fará força e não terá sucesso. Você está no lugar de força. Quando você está no lugar errado, você está no lugar de força. E você pode até prejudicar pessoas, como Jonas. Isso tem a ver com engano. Quando você está no lugar errado, você está no engano. Segundo tipo de pessoa é que estão no lugar certo, mas no nível errado. O primeiro tipo de pessoa é aquela que está no lugar errado. O segundo tipo de pessoa é aquela que está no lugar certo, mas no nível errado. É aquela que precisa amadurecer e crescer nesse lugar que Deus te plantou. Deus te plantou numa igreja, Deus te plantou numa família, Deus te plantou numa empresa. E se esse é o lugar que Deus te colocou, você reúne totais condições para frutificar, para crescer, para influenciar. Esse segundo tipo de comportamento tem a ver com comodismo. Engano e comodismo são duas coisas que afetam a nossa espiritualidade, o nosso equilíbrio espiritual. São duas armadilhas contra o seu propósito, contra a sua jornada. O engano e o comodismo. O primeiro, engano, te distrai, te colocando em lugares errados. O segundo, o comodismo, te paralisa, te impedindo de ir para os lugares certos. Sabe, Deus precisou curar Naamã. Ele estava num lugar raso. Quando Deus te mandar ir para o fundo, quando Deus te mandar mergulhar, é para que você conheça uma atmosfera transbordante. Foi isso que aconteceu com o profeta. Você sabe, está lá em Ezequiel, capítulo 47, a partir do 3. O profeta começou a andar, as águas estavam no tornozelo. Houve uma medição. Daqui a pouco as águas estavam no joelho. Daqui a pouco na cintura. Daqui a pouco as águas subiram e tomou completamente aquela pessoa. Aquela pessoa estava mergulhada, imersa. Esse é o lugar do transbordo. A Bíblia diz que esse rio, sabe, esse rio começou a sair por todas as ruas, pelas cidades, e por onde ele passava, tudo era transformado. Quando você está transbordando, alguma coisa vai ser afetada no seu entorno, alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai ser influenciada com aquilo que está caindo de você, que está saindo de você. É por isso que o Senhor te quer no lugar mais fundo. Amém? Porque quando você sair dessas águas, você vai estar encharcando tudo à sua volta. Quando você molha só os seus pés, você não vai ter muita coisa para oferecer. Você não vai ter muita coisa para doar. Mas quando você sai de um mergulho, você sai derramando muitas águas. E é assim que o Senhor quer, nesse nível de fé, de unção e de glória, que você só encontra nas profundezas de Deus. Naamã precisava disso. Então Naamã decide sair do raso. Ele decide mergulhar. Tem um escritor chamado Zach Magiese, que ele tem uma frase bem interessante que cabe em algumas dimensões da nossa vida. Ele diz que há muitas pessoas morrendo de traumatismo craniano porque estão mergulhando em experiências e relacionamentos rasos. Muitas pessoas estão morrendo de traumatismo craniano porque estão mergulhando em experiências e relacionamentos rasos.
Você está vivendo coisas repetidas que não edificam, não frutificam sua vida. Você está convivendo com pessoas que não te verticalizam, pessoas que não te fazem crescer, não te amadurecem. Você precisa mudar os seus lugares, os seus ambientes e os seus relacionamentos. Você precisa começar pelo rio de Deus, um ambiente secreto, onde você vai beber muito dessas águas. Sabe por quê? Porque Deus não quer apenas colocar um rio dentro de você, Ele quer colocar um rio que sai de você. Ele quer que essas águas sejam vivas e elas saiam. Uma fonte de águas vivas em você. E para isso, você precisa ir mais fundo em Deus. Aquela foi uma experiência importante para Naamã, não só para a cura da sua lepra, mas para a mudança da sua vida. Nessa noite eu quero te dizer, para encerrar, o raso não é o lugar onde você vai encontrar aquilo que você tanto espera. Vá mais fundo. Mergulhe mais na Bíblia, na oração, no jejum, no compromisso com a sua casa, a sua igreja, com missões, com o Evangelho. Mergulhe mais. Você não pode, é injusto exigir de Deus tanto quando você oferece tão pouco à causa dele. Mergulhe mais, entregue-se mais. Quando você fizer um mergulho profundo, você vai entrar em um nível de renúncia. Alguma coisa vai ter que sair para que Deus possa entrar. Alguma coisa vai ter que ser deixada de lado para que algo de Deus venha fazer parte. Não há, outra maneira de Deus te encher, que não seja você estando vazio. Se esvazie, que haja lugar em você para Deus te encher. Amém? Eu quero chamar o ministério e encerrar com o último momento desse episódio. Quando Naamã resolve escutar. Quando Naamã resolve obedecer. Porque escutar é um nível, obedecer é outro. Você nunca vai viver experiências inéditas no raso. Eu costumo dizer que é uma vergonha um adulto morrer afogado numa piscina de criança. É vergonha, não é? Mas no reino espiritual, é uma das coisas que mais acontece. Pessoas adultas morrendo em uma piscina de criança. Pessoas com a síndrome do Peter Pan. Sabe qual é a síndrome do Peter Pan? Ser criança pro resto da vida. Tem gente que não quer amadurecer. Ei, tem presentes de Deus para a sua vida, que você não vai receber porque ora muito, porque jejua muito, porque lê muito a Bíblia. Há presentes de Deus para a sua vida que você só vai receber quando você amadurecer. É como dar uma bicicleta para o seu filho, para a sua filha. Você não vai dar uma bicicleta para uma criança de 1 ano de idade. Você não vai dar o seu carro para o seu filho de 10 anos de idade. Mas quando ele amadurecer, aí sim, você pode liberar, tranquilamente. Meu filho está aprendendo a dirigir. Então chegou a hora de liberá-lo, tranquilamente. A mãe dele ainda fica em desespero dentro do carro, mas eu não, pode ir dirigindo pela cidade. Agora vai tirar a carteira, e precisa aprender, e a gente aprende com o pai. Eu sei que existe uma escola, mas o primeiro professor é um pai, deveria ser. Você que é pai, que é mãe, seja o primeiro professor do seu filho. Eu e você, com certeza, temos experiências para contar sobre oportunidades perdidas. Aquilo que Deus mandou que fizéssemos e não fizemos. Para onde deveríamos ir e não fomos. Tudo isso gerou sérios problemas. Eu sei que cada um de nós temos experiências para contar assim. Mas eu também sei
que cada um de nós temos experiências para contar sobre a obediência. Aquilo que Deus fez, porque você decidiu obedecer. Quando tudo dizia para você não, você disse para Deus sim. E você colheu de uma forma extraordinária. Foi assim que aconteceu com Naamã. Nessa noite, eu te convido a mergulhar no Jordão. Porque foi no Jordão que o nosso Senhor Jesus Cristo mergulhou. E quando ele saiu de lá, ele ouviu uma voz de validação. O Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. A Ele escutai. Quando você sai de um mergulho de Deus, você tem agora uma missão diante de si. E o Pai confirmará sua identidade missional. Este é o meu Filho, em quem eu me alegro. Escutem Ele. Eu estou enviando Ele. Ele carrega uma mensagem. Ele tem uma palavra. Ele tem cura em suas mãos. Ele tem autoridade em seus pés. É assim que verdadeiramente passamos a ser sal, luz. É assim que passamos a fermentar essa terra. Mesmo com 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão passa a ser alimentada, porque você está debaixo da graça, debaixo do favor, debaixo da direção e do milagre de Deus. O pouco alimenta muitos. Pare de se medir pelas suas circunstâncias. Pare de se definir pelo seu momento. Comece a se levantar na força do seu Deus. Ei, Gideão, homem valente, eu tenho uma missão para você. Senhor, eu estou escondido aqui. É você, homem valente. Aleluia. Homem valente. Deus, quando corrige a nossa identidade, Ele revela a unção que há em nós. Eu tenho falado isso, tem queimado no meu coração, e com isso eu encerro. Quando Ele chega para Jeremias, Ele diz: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Eu te constituí profeta para as nações. E Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus disse: não digas, eu não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás, e eu encherei a tua boca, e tu falarás. O que Deus fala comigo nesse texto, de maneira tão profunda, é que antes de Deus colocar as palavras dele na boca de Jeremias, Ele disse para Jeremias tirar as suas próprias palavras da boca dele. Para de falar que você é uma criança. Tire essas palavras da sua boca, porque eu vou colocar palavras de vida eterna dentro dela. E antes de perguntar para Jeremias o que ele estava vendo, Deus corrigiu a sua identidade. Porque o que você está vendo está relacionado a quem você é. E se você não é filho de Deus, o que você está vendo está errado. Porque as lentes que Deus quer colocar em você é lentes de filho. A todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jeremias, eu estou corrigindo a sua identidade. O que você está vendo agora? Eu estou vendo uma vara de amendoeiro. Pronto. Você está pronto para uma missão. A amendoeira, ela antecipa uma estação, ela vê o futuro, ela vai mais longe do que as circunstâncias. É assim que Deus quer falar, é assim que Deus quer fazer na nossa vida. Antes de corrigir o que você está vendo, Ele vai corrigir quem você se tornou. Por isso que Ele tocou primeiro na alma de Naamã, para depois tocar no seu corpo. Porque começa de dentro para fora.
Primeiro, seu espírito é regenerado. E todos os dias a sua alma e o seu corpo precisam se converter ao Senhor. Porque eles querem pecar. Todo dia, batismo de arrependimento na alma e no corpo. Todos os dias, desce o Jordão. Todos os dias, mergulha em Deus.